Direito do consumidor é um ramo muito falado, um ramo do direito muito fala na sociedade, muitas pessoas têm dúvidas, a gente acorda e quando já sai de casa já vai fazer alguma situação no comércio ou com alguém, algum negócio, já se envolve o direito do consumidor aí. Então esse tema, esse quadro de hoje é dedicado ao direito do consumidor. O direito do consumidor, rapidamente, ele é um ramo do direito, cujas diretrizes, vamos dizer assim, podem ser aplicadas a qualquer situação em que aconteça uma relação de consumo entre duas ou mais partes. E aí, entre partes, eu digo pessoas físicas e também jurídicas. O direito do consumidor está diretamente ligado ao Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei número 8.078, lá de 1990, criado para registrar as regras que regularizam essas relações de consumo. E aqui eu separei 5 direitos do consumidor que ele não sabe. E o primeiro deles, que eu acho mais interessante, que a gente ouve bastante, é sobre o tempo de garantia de um produto. Existe a garantia contratual, que é complementar à garantia legal de um produto. Portanto, existe a garantia contratual e a garantia legal. Produtos não duráveis, por exemplo, ele tem a garantia de 30 dias. E produtos duráveis têm garantia de 90 dias. Importante frisar aqui que a garantia contratual só passa a contar depois de expirado esse período da garantia legal. Por exemplo, produtos duráveis aí como geladeira, televisor, notebook, fogão, ele tem um prazo legal de garantia de 90 dias, independentemente do consumidor contratar uma garantia extra ou não. Se o consumidor, por exemplo, optar por uma garantia contratual de 12 meses, por exemplo, esse período contratado só vai passar a contar somente após os 90 dias da compra desse produto durável. Ou seja, nesse caso, ele passa a ter um prazo de 15 meses. Repetindo, 90 dias é o prazo legal e pode contratar aí uma garantia extra contratual de 12 meses, que somente passa a contar após expirado esse prazo. Passaria então para 15 meses. Isso está disciplinado lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, no artigo 50 e também cita o artigo 74. O segundo direito, consumidor que ele tem quase certeza que não sabe, ressarcimento em dobro de cobranças indevidas. O consumidor que é cobrado indevidamente de um valor e paga por ele, deve recebê-lo em dobro. Está previsto lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Quando o consumidor recebe, por exemplo, uma fatura, uma cobrança indevida e paga, ele tem direito a receber aquele valor que está sendo cobrado em dobro. Se o lojista ou a empresa não atendeu o ressarcimento, o consumidor ele é comumente orientado a procurar o PROCON ou até o sistema judiciário, o Poder Judiciário, para buscar o seu direito. Por exemplo, se a operadora de telefonia cobrar uma fatura errada de celular e o consumidor efetuar o pagamento, a loja é obrigada a devolver esse valor em dobro. Tá? O terceiro direito que o consumidor creio que não saiba é o direito ao arrependimento nas compras pela internet, telefone e redes sociais. O consumidor pode se arrepender e desistir da compra até 7 dias após receber o produto, independentemente da existência ou não de defeito. Entenda, ao comprar um produto pela internet, por telefone ou por redes sociais, o consumidor pode se arrepender, ele tem esse direito de desistir da compra. A pessoa não é obrigada a pagar o frete. Portanto, a loja, a empresa que está aí, eu vou citar o termo loja para ser mais comum de as pessoas falarem, a loja deve enviar um código ou encaminhar a devolução do produto de forma gratuita para fazer a devolução desse bem usando o direito ao arrependimento. Se o consumidor, por exemplo, tiver eventualmente gasto com o frete para devolução, também deve ser ressarcido. Esse direito ao arrependimento está lá no artigo 49 e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Quarto direito do consumidor
que ele basicamente creio que não saiba. É da suspensão gratuita de serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura. O consumidor tem o direito de suspender gratuitamente por até 120 dias esses serviços. Por exemplo, serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura podem ser suspensos por no mínimo 30 dias e no máximo 120 dias sem qualquer tipo de cobrança. O contrato em vigência vai ser postergado pelo tempo que for suspenso e o desligamento ou o religamento dos serviços devem ser feitos em até 24 horas sem qualquer cobrança financeira. Essa suspensão gratuita de 30 até 120 dias está prevista em resoluções da Anatel. Portanto, o consumidor fique de olho quanto a esse direito de suspensão gratuita de serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura. E por fim, o quinto direito que o consumidor creio que não saiba é de cumprir o cumprimento do previsto em publicidade e propagandas. Veja, tudo que for prometido em uma publicidade ou anúncio deve ser cumprido da forma que foi descrito. As empresas são obrigadas a cumprir o que veiculam em uma peça publicitária, certo? Por exemplo, se oferecerem matrícula grátis ou similar, não podem cobrar o consumidor depois. Se oferecer o parcelamento de um produto, devem cumprir de forma como está descrito. Por exemplo, se tiver um anúncio com um valor, aquele valor, mesmo que tenha sido procedido aquele anúncio de forma equivocada, se o consumidor chegar para adquirir aquele produto, deve ser cumprido com aquele valor. Então, o consumidor deve guardar através de fotografias, fazer prova, né, ou guardar o panfleto, tirar o print, se for na internet, né, ou guardar o e-mail recebido, enfim, sobre essa propaganda. Assim, ficará mais tranquilo, ou menos difícil, de fazer o cumprimento desse dever do exercimento do que está previsto na publicidade e propaganda. E esse direito está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, essas relações de consumo, todas elas disciplinadas por uma norma, por um direito positivo chamado Código de Defesa do Consumidor, ele é um ramo que faz essa equalização entre direitos e deveres de consumidores, prestadores de serviço, de prestadores aí de lojas, de empresa, entre negociações, entre relações de consumo entre pessoas físicas e jurídicas. Esse é o quadro Direito ao Ponto de hoje, com um assunto, com o tema Direito do Consumidor, com 5 direitos básicos que todo consumidor deve saber, mas infelizmente não sabe. Eu agradeço a atenção de todos,